Eu, como na maioria das vezes, vou começar fazendo algumas observações do que foi dito até aqui. Depois faço algumas perguntas, muitas já foram respondidas. Começo falando sobre patriotismo. A definição do dicionário sobre patriota é aquele que ama a pátria e a ela presta serviços. Eu tenho uma dificuldade muito grande de enxergar que serviço foi prestado, dona Ana Priscila, por aqueles invasores. Que serviço foi prestado ao Brasil? Então, honestamente, eu não vejo isso como patriotismo. Eu peço que as colocações que eu vou fazer, que a senhora não interprete pessoalmente. Não é nada pessoal, são só algumas ponderações que eu acho que devo fazer. A senhora se definiu como conservadora, cristã, patriota. Sobre patriotismo eu já falei. Eu quero falar um pouco sobre conservadorismo. Nós, os conservadores, nós queremos preservar as coisas e as instituições e as tradições virtuosas que nós recebemos das gerações que nos antecederam. Nós não destruímos as coisas. Quem destrói, a mentalidade da destruição é a mentalidade revolucionária, é a mentalidade da extrema esquerda. Então, que tipo de proteção, de preservação, de continuidade pode ter havido com a destruição completa dos 3 prédios dos poderes brasileiros? Nenhuma. Talvez os conceitos daquelas pessoas que foram até lá e destruíram as coisas, talvez não. Eu estou certo de que esses conceitos precisam ser revistos, porque aquilo não é conservadorismo, aquilo não é patriotismo. E nós, cristãos, nós não trabalhamos, nós não agimos na destruição. Pelo contrário. Até para citar um versículo da Bíblia, pastor Daniel, em homenagem a Vossa Excelência, o livro de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A destruição não é uma obra do cristianismo. E o cristianismo ele tem sido muito atacado nas últimas décadas. Nossos conceitos, nossos valores, a nossa fé. Então é muito perigoso quando a gente vincula essas coisas todas ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi uma sucessão de atos que não trouxeram nada de bom para o Brasil. Nada de bom. Não trouxeram nada de bom para as pessoas que desceram até lá. Muitas delas não quebraram nada. Estão presas. Muitas delas ficaram longe da família meses a fio. As nossas instituições foram todas colocadas em xeque. A Polícia Militar do Distrito Federal está numa posição muito ruim. O GSI perdeu completamente a sua credibilidade. A Polícia Legislativa do Congresso Nacional, a Polícia Judiciária também caíram em descrédito perante a população. Nós já sabemos aqui de um monte de acontecimentos, como, por exemplo, a retirada dos barramentos dos gradis, que alguém naqueles prédios mandou tirar, e a gente não sabe quem foi. Então, aquele dia 8 não trouxe nada de bom para o Brasil. Absolutamente nada. E eu precisava começar falando essas coisas. E às vezes, esse dia 8, ele abre espaço para que valores corretos sejam atacados como se eles fossem errados. Eu vou dar um exemplo. Falaram aqui do cartaz Supremo é o povo. Numa democracia, Supremo é o povo. Porque numa democracia, o poder emana do povo que elege os seus representantes. E ao acontecer aquilo tudo no dia 8 e haver lá pessoas com cartazes Supremo é o povo, este que é um conceito correto é hoje tratado de maneira pejorativa. Então, partindo disso,
Algumas respostas que a senhora deu vão em linha do que a investigação que está sendo feita nessa CPI está descobrindo. Por exemplo, a Força Nacional estava lá, na frente do Ministério da Justiça, e inerte estava, inerte permaneceu. Como o deputado Joaquim Roriz, que me antecedeu bem, falou, é lamentável para o Brasil que o ministro da Justiça tenha negado as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça, porque a população brasileira nunca vai saber o que de fato aconteceu. Tudo que a gente sabe é que a Força Nacional estava lá e não foi utilizada. O que aconteceu para que ela não tenha sido utilizada? Nós não sabemos. Nós não sabemos. O que se sabe é que o acampamento do quartel, em frente ao quartel-general, estava desmobilizado no dia 6 de janeiro. Só tinha 300 pessoas lá, o acampamento tinha acabado. E junto com a senhora vieram milhares de pessoas e ocasionaram aquela destruição que a gente viu. Muitos crimes foram cometidos ali. Muitos crimes. Golpe não. Golpe não, porque era impossível vocês darem um golpe. A senhora foi indagada várias vezes qual era a intenção, intenção de golpe, intenção de golpe. Ainda que vocês achassem na cabeça de vocês que era possível dar um golpe, quebrando prédios, era inviável. Vocês não tinham apoio de absolutamente nenhuma das forças de segurança, das forças armadas. Não tinha nenhum poder paramilitar. Era impossível dar golpe. O que aconteceu ali foi um quebra-quebra generalizado que atrapalha bastante o Brasil. O ministro da Defesa, José Múcio, concorda comigo, eu acho. Eu vou botar um áudio dele aqui. Em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinado por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocados, desavisados, para irem a Brasília, para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara isso que foi condenado agora a 17 anos. E ele continua falando. Então, não havia liderança, não havia força armada, não havia exército, não havia nada, havia pessoas enfurecidas destruindo prédios. Uma pena, uma pena. As condutas têm que ser individualizadas. Quem cometeu esses crimes deve responder pelos crimes que cometeu. E, como advogado, como operador do direito que sou, eu me alio à tese dos ministros do Supremo Tribunal que, ao julgar os primeiros réus na ação penal que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, eles entenderam que não havia crime de abolição violenta do Estado, de golpe de Estado, e o outro que agora me foge a memória qual é. Nos mesmos termos do que o ministro José Múcio, o ministro da Defesa, falou. Então, esses esclarecimentos nós já temos. O grupo que desceu não era o grupo que estava lá. É muito provável que tenha havido facilitação. Vários coronéis da Polícia Militar falaram isso. Eu só não consigo ver benefício no que aconteceu no dia 8 de janeiro. A senhora já foi indiciada? Eu fui indiciada, mas não fui denunciada. Era a próxima pergunta. Então a senhora ainda não foi denunciada? Não, senhor. A senhora sabe dizer qual é o fundamento da prisão da senhora? São aqueles artigos? Tá. Se não há fundamentação, está tudo bem. A prisão é preventiva, é isso? Preventiva. Mas são aqueles artigos, doutor? Ok. Senhor deputado, são 6 artigos, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe do Estado, ameaça, perseguição e mais outros 2. Tá certo. A questão relacionada à missão dada, à missão cumprida, a senhora já respondeu. Eu gostaria muito de saber quem deu a missão.
para a senhora, se a senhora tinha algum líder sobre a senhora. Não, senhor. Não. Eu torno a dizer, eu preciso reafirmar, porque toda vez a fala fica picotada. Então, senhor deputado Tiago, eu quero deixar claro, eu não estava falando com ninguém, ninguém deu missão de nada, é apenas um jargão que foi falado ali de uma forma irônica. Então não havia um planejamento no qual a senhora tinha uma missão a cumprir, quebrando coisas ou invadindo o Congresso Nacional ou descendo para lá. Não, senhor. O que quer que seja. Não, Ok. senhor. A senhora falou em sitiar os 3 poderes. A senhora queria tomar o poder? Não, senhor. Senhor deputado presidente, eu posso aquele papel que o senhor... do dicionário ali, porque o senhor não leu o sentido figurado da palavra sitiar, que é cercar, pressionar a fim de. Nós só queríamos... O código-fonte, segundo a resposta da senhora. Nós só queríamos, num dia de domingo, né, ali nós faríamos a nossa manifestação, cercaríamos, a fim de que houvesse uma repercussão internacional de que uma parcela generosa da população brasileira estava insatisfeita, estava ali em dúvida com relação ao resultado das urnas. E outra coisa que também que não tive... Isso, pronto. O sentido figurado que o senhor presidente leu, mas o sentido figurado do verbo sitiar é pressionar com um fim qualquer. Então, nós fomos ali para pressionar as instituições com o fim de que nós queríamos o código-fonte. Era só isso, senhor deputado. E, como o senhor disse, nós temos que realmente individualizar as condutas, porque eu, particularmente, eu não quebrei. Eu fui tomado por um momento ali que eu cheguei e vi aquela destruição. Eu errei sim, eu errei porque eu fui tomado por uma emoção. Mas em momento nenhum eu estimulei a quebradeira ou eu quebrei alguma coisa. Quando eu quebrei lá, já estava tudo completamente destruído. A impressão que se tem dos áudios anteriores ao quebra-quebra e relacionando os áudios anteriores da senhora e ao que aconteceu, quando a gente relaciona essas duas coisas, assim, parece que há conexão entre as duas coisas. Por isso é que a senhora tem sido repetidas vezes perguntada se a senhora era líder de algum movimento. Tendo em vista que a senhora disse que não era líder de movimento nenhum e de que não havia um líder sobre a senhora. Tendo em vista que o dia 8 de janeiro nada fez a não ser entregar mais poder ainda para o grupo que hoje está no poder, o grupo da extrema esquerda aqui no Brasil. A senhora se arrepende dos atos que cometeu antes e no próprio dia 8 de janeiro? Senhor deputado, eu tenho a minha consciência limpa de que eu não cometi crime, de que eu não propus, não promovi aquela quebradeira. Eu posso ter errado nas minhas emoções, eu posso ter me emocionado além da conta, mas eu não promovi aquilo, não promovi aquele vandalismo. Eu estou em paz com a minha consciência. Eu te agradeço pela resposta franca, dona Ana Priscila. E eu gostaria só de fazer uma última observação, meu tempo já se foi, em relação ao código-fonte, a essa ansiedade por ter acesso ao código-fonte que afligiu grande parte da população brasileira naquele período pós-eleitoral. Eu gostaria de reafirmar aqui algumas das palavras que a deputada Paula Belmonte falou. Não é errado pretender ter mais transparência nas eleições de uma nação. Não é errado pretender que o voto seja auditável. Como o ministro Flávio Dino tuitou e o deputado Joaquim Roriz Neto leu o tweet. Como o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, gravou o vídeo e falou. É até natural que numa democracia saudável as pessoas queiram mais transparência. De modo que pedir transparência não é errado. A forma utilizada para tentar obter essa transparência, na minha opinião, foi muito errada. Aquelas pessoas foram até lá, destruíram tudo. E eu tenho dito aqui sempre, nessa CPI, que as pessoas que cometeram crime, elas têm que responder pelos crimes que cometeram e receber a pena pelos crimes que cometeram. Eu encerro, dona Ana Priscila, pedindo a Deus que abençoe sua vida e te agradecendo pela presença aqui e pelas respostas. Obrigada.